Olá, sejam todos bem-vindos à videoaula número 1 do módulo de NR10, módulo básico. Eu me chamo Tiago Correia Pimenta, sou tecnólogo em sistemas elétricos e estou aqui hoje para apresentar essa nova modalidade para vocês, que é a segurança no trabalho, entendeu? Então vamos começar aqui com a nossa aula de hoje, como está previsto no nosso cronograma. Então, hoje a gente começa com a NR10 básica, entendeu? Esse curso ele é voltado para profissionais que trabalham direto e indiretamente com a eletricidade. O que são profissionais que trabalham diretamente? São os eletricistas, os eletrotécnicos, os engenheiros e afins que estão ali diretamente lidando com a eletricidade. Entendeu? E esses profissionais que trabalham indiretamente, eles são aqueles profissionais que têm o mesmo risco. Por exemplo, um vigia de uma subestação elétrica. Ele não necessariamente ele trabalha com a eletricidade, mas ele corre os mesmos riscos ali na sua profissão, vigiando ali aquela subestação. E se por algum motivo de uma tentativa de roubo ele precisar entrar dentro da parte energizada, ele tem que saber os riscos que ele está lidando. Então, nós trabalhamos com profissionais que trabalham direto e indiretamente. Para a gente entender bem, nós temos aí todo um conteúdo que vai ser aplicado durante esses dias, que está aí na tela dos senhores aí. Esse conteúdo será dividido em algumas videoaulas e no final, pessoal, de cada conteúdo a gente vai ter, além da uma avaliação final, a gente também vai ter uma avaliação por cada aula. Então, no final aí vocês vai ter um questionário, são 5 questões que vão estar aí para vocês estarem respondendo, ok? Então, para a gente começar a entender, que nem eu falei aqui, a avaliação, para a gente começar a entender, a gente precisa entender alguns conceitos bem básicos, né? O primeiro dele é a corrente elétrica. A corrente elétrica é um fluxo ordenado dos elétrons que percorre um condutor. Entendeu? Esse fluxo aí ele vai gerar a famosa corrente. É bom saber esse conceito, porque daqui a pouco a gente vai utilizar muito esse conceito aqui. Então, na figura aqui abaixo, nós temos um cabo que não está energizado, ou seja, nesse momento não há corrente elétrica nele. No segundo exemplo aqui, nós temos um cabo energizado e ali nós temos corrente elétrica. Nós vimos que todos os elétrons estão orientados de forma ordenada, entendeu? No próximo slide aqui, nós temos tensão. De uma forma bem resumida, pessoal, é a força que vai empurrar esses elétrons que percorrem no condutor. Vamos dar um exemplo bem simples. A corrente elétrica e a tensão é como se fosse a água dentro do cano, entendeu? A tensão é aquela pressão que empurra a água e a corrente elétrica é como se fosse os elétrons percorrendo ali por dentro daquele cano. E isso acontece nos nossos condutores elétricos. A corrente elétrica são os elétrons se movimentando e a tensão, de grosso modo, é a força que esses elétrons estão sendo empurrados ali para que eles percorram. Seguindo aqui, pessoal, nós temos a potência elétrica. É a capacidade de um equipamento converter a energia elétrica, ou seja, tensão e corrente, em trabalho, né? E esse trabalho nos equipamentos elétricos ele pode ser da seguinte forma, entendeu? Por exemplo, o trabalho de uma lâmpada é iluminar, o trabalho de uma geladeira é refrigerar o alimento e etc. Então, esse trabalho ele vai utilizar a potência e a tensão, ok? E por último, pessoal, a resistência elétrica. Ela é a oposição da passagem da corrente elétrica por um determinado condutor, entendeu? Então, é quem vai atrapalhar a corrente passar. Isso para a gente na NR10 é muito importante, que a gente trabalha muito em cima de resistência aí para ajudar aí. Então, tendo em mente isso aí, vamos entender o que é um risco. O risco é uma grandeza, uma capacidade numa grandeza de um potencial de causar lesões, entendeu? Tanto à saúde da própria pessoa, a terceiros, ou até mesmo
a outros bens, entendeu? Então a gente, no objetivo do nosso curso é identificar esses riscos, saber prevenir e como a gente vai evitar esses riscos, entendeu? Então essa é a parte que a gente vai estar trabalhando aí em cima dos riscos, a gente vai trabalhar muito em cima disso, então tem muita coisa para a gente ver aí, ok? E aí, pessoal, a gente começa aqui com as principais consequências de um choque elétrico. Então, pessoal, eu basicamente me resumo a 3 consequências principais, entendeu? O choque elétrico em si, desculpa, as principais consequências de acidente de origem elétrica, entendeu? As principais são o choque elétrico, né? A queimadura e os incêndios. Essas aí são. Ah, não tem a morte. Realmente, a morte é uma consequência de um choque elétrico. Então, já é uma consequência de uma consequência. Então, os 3 principais consequências são essas aí, ok? Seguindo aqui, pessoal, nós temos aí um estudo feito lá nos Estados Unidos entre 1997 a 2001. E aí nós vimos aqui, pessoal, nessa tabela a seguir aqui, que de um total de 6.000, pessoal, nós temos 2.593 acidentes de transporte, entendeu? E isso, pessoal, é preocupante. Então, também nós temos acidente de transporte. Para isso, provavelmente, vocês terão um outro módulo que será a direção defensiva, entendeu? Esses acidentes de transporte, eles ocorrem muito, principalmente na área da eletricidade, onde a maioria dos senhores vão estar se ingressando em terceirizadas ou na própria concessionária local, entendeu? Então, acontece bastante acidentes, porque vocês vão estar ali com a viatura da empresa, entendeu? Trabalhando. Então, para isso tem um outro módulo separado, ok? Nós temos aqui em segundo lugar violência urbana, entendeu? A violência urbana vem crescendo no país de maneira exponencial como um todo, entendeu? E principalmente na nossa área, onde nós mexemos com corte, religação, com cliente em si, também vem crescendo essa violência, um nível de austeridade grande contra a gente. Então, a melhor política nesse caso aí, você está procurando conversar com o cliente de maneira pausada, entendeu? Procurando evitar confusões e outros tipos assim, entendeu? Aí, então, a educação e a informação aí é a melhor solução, ok? Em terceiro lugar, pessoal, nós temos objetos, equipamentos aí. Então, nós temos aí muito problemas com máquinas cortantes, entendeu? Motosserra, lixadeira, furadeira e acidente com esses equipamentos. Então nós temos aí em terceiro lugar. Para isso, inclusive, existe a NR12 que trabalha só sobre esses equipamentos, ok? Em quarto lugar, pessoal, nós temos quedas, entendeu? Então, o trabalho do eletricista, boa parte dele é utilizado escadas, andames e outros meios para atingir as alturas, entendeu? Então, também há um treinamento específico para esse tipo de situação, que é o NR35. E por último não, em quinto lugar aí, pessoal, nós temos aí com menos de 3% os acidentes com eletricista, que são 291 nesse estudo, nesse primeiro ano aí, entendeu? Esse número é um número pouco, entendeu? É um número pequeno ainda de situações. Então, mas por mais que seja pequeno, ainda há muito acidente com eletricista, entendeu? E a gente vai trabalhar para evitar isso ao máximo, entendeu? Para evitar que isso aconteça, entendeu? Esses acidentes com os eletricistas. Então, nós vemos que é mais fácil estatisticamente se acidentar no transporte, cair do poste, do que realmente levar um choque elétrico. Mas nós vamos trabalhar muito em cima disso para que esse acidente seja evitado, entendeu? De uma forma bem clara, beleza? Seguindo aqui, nós temos incêndios e explosões aí em última colocação dos acidentes de trabalho aí, que tem um total de 197 acidentes aí. Então, ainda é preocupante esse tipo de coisa. Então, nós, dentro do curso de NR10, também há ali o combate a incêndios, entendeu? Seguindo aqui no próximo slide, pessoal, nós temos aqui esse gráfico que é bem interessante, onde mostra que aqui
um eletricista profissional, ou seja, um eletricista que trabalha na empresa, ele sofre 9 acidentes. E esse mesmo eletricista, quando ele está trabalhando num serviço autônomo, ele sofre mais que o dobro de acidentes. Entendeu? E o motivo disso, pessoal, é bem simples. Não é que esse segundo profissional autônomo ele não tem as mesmas capacidades técnicas daquele outro eletricista. Na verdade, esse eletricista ele não vai usar os meios adequados, ele não vai usar os EPIs adequados que o eletricista da empresa ou profissional ali vai estar utilizando, entendeu? E aí vem a primeira grande erro dos eletricistas, entendeu? Principalmente o eletricista da empresa, ele não usa esses equipamentos para se proteger a sua segurança, mas a grande maioria ele usa esses EPIs para estar protegendo de uma demissão, de uma advertência ou de uma situação mais pesada para cima desse eletricista, entendeu? Vamos imaginar da seguinte forma: por que a maioria da população usa o cinto de segurança? Se nós pararmos para pensar bem na maioria da população, usa pelo simples fato de não querer levar uma multa, não ser barrado numa blitz e não pensando na sua segurança. Então, essa é a filosofia que a gente tem que mudar. Um eletricista tem que usar os EPIs tanto no seu serviço da empresa, onde a empresa vai cobrar os senhores de usar esses equipamentos, como utilizar em casa, entendeu? Em casa ou um serviço particular, entendeu? Da mesma forma, entendeu? E aí, nesse outro gráfico que analisamos aqui, essa terceira coluna em maior destaque aqui, que são pedreiros, pintores e ajudantes. Pessoal, esses profissionais, além de não usarem os EPIs corretos, eles não têm o conhecimento técnico da área de eletricidade, entendeu? A área de eletricidade ela tem um problema muito complicado. Se você fizer algumas instalações erradas, funciona. Se você instalar uma lâmpada de forma errada, segundo a 5410, ela vai funcionar, entendeu? Só que ela vai estar mais propensa a causar um acidente, entendeu? Então, esses profissionais eles não vão ter esse conhecimento, entendeu? Eles simplesmente sabem que se colocar lá 2 fiozinhos vai funcionar. E não sabem que precisa ser uma fase, um neutro, um retorno e etc. Então, tem esse gráfico aí também para a gente analisar. Ok? Seguindo aqui, pessoal, esse gráfico aqui é um gráfico bem grande, mas eu vou resumir para os senhores, entendeu? Esse gráfico mostra a área onde acontece mais acidentes. E nós vemos aqui essa linha maior aqui com um total de 180 acidentes, residências, entendeu? Então, hoje, grande parte das residências não tem os devidos equipamentos de proteção adequada, entendeu? Já é raro encontrar na nossa região uma residência que tem um quadro de distribuição. E muito mais raro ainda encontrar nessa residência o DPS, um DR, um dimensionamento adequado, entendeu? Então, é complicado você ter esse tipo de situação. Além das instalações erradas, clandestinas, irregulares e etc. que nós temos na residência. Então, a grande população que está na residência, ela não tem um treinamento que nós vamos ter futuramente. E isso é um problema, entendeu? Em seguindo aqui, pessoal, nós temos rede aérea de distribuição, que também ocasiona bastante acidentes. E um dos principais consequências desses acidentes são que há muitas ligações irregulares, há muitas pessoas não autorizadas a trabalhar nessa rede e estarem instalando ramais ali. Entendeu? Então, há muitos acessos não autorizados a essa rede de distribuição. Ok? Seguindo ali lá embaixo, a antepenúltima, nós temos aí 79 acidentes, são comércios de pequeno porte. Entendeu? Então, são comércios que têm uma carga considerável, porém uma manutenção geralmente falha. E aí tem muito acidente lá, também nesses comércios. Uma instalação provisória, uma instalação sem as devidas medidas de proteção ali naquela instalação. Nós também temos aí áreas urbanas como postes, ruas e avenidas, ok? Há muitos acidentes que derrubam poste,
Já aviso para os senhores que um cabo de alta tensão ele pode cair no chão e não faiscar, não ficar vermelho, não dá nenhum sinal que ele está energizado. E aí a pessoa, desconhecendo o risco, vai lá e mexe nesse tipo de poste. Um poste pode estar energizado por uma fuga de corrente do isolador, entendeu? Além de outras situações que podem ocorrer aí, entendeu? E também nós temos aí bastante acidentes em área rural extrema, entendeu? Ou seja, o sitiante, pequeno sitiante, ainda aqui na nossa região nós temos a cultura muito forte do sitiante ter uma vara de manobra e fazer lá a troca do seu fusível, a troca do seu para-raio sem um profissional adequado para esse tipo de situação, entendeu? Então nós temos que trabalhar em cima disso também, que acontece muitos acidentes. Esse é o gráfico, mostra aí, ok? Por último, aqui nesse segundo gráfico aqui, pessoal, ele repete os mesmos dados, pessoal, só que ele fala de incêndios. E vimos que a maior parte dos incêndios também de origem elétrica também são em residências, entendeu? E se vocês observarem, pessoal, o segundo item ali, que é subestações, nesse slide é o segundo e no outro é o terceiro, naquele primeiro é o segundo, o terceiro e esse aqui é o segundo, são as subestações. São os locais onde tem mais risco de eletricidade, mas porque só tem acesso de profissionais devidamente qualificados, o número de acidentes deles é muito mais reduzido do que qualquer outra área que tem riscos teoricamente menores, entendeu? Como uma residência, que nós só temos baixa tensão, entendeu? Seguindo aqui, por último, pessoal, por último, não, antepenúltimo slide, nós temos aqui algumas áreas, né, que acontece bastante acidentes de origem elétrica. E nós vemos aí o Nordeste, que tem ali a sua predominância de acidentes ali. Esses acidentes lá, na sua grande maioria, são pela falta de estrutura, onde lá há uma população predominantemente de baixa renda, entendeu? E um outro fato agrava, porque lá a fase neutro é 220, lá adota o sistema 220/380 volts. Ou seja, o nível de preparação para essas resistências tem que ser maior do que uma instalação de 127/220, entendeu? Então, nós temos aí. Aqui só repete os gráficos. E por último, aqui para a gente estar terminando a nossa aula de hoje, nós estamos vendo aqui esse gráfico, ele é muito interessante. Aqui mostra a faixa etária dos acidentes. Então, nós vemos que a faixa predominantemente que acontece os acidentes são dos 21 aos 50 anos, como mostra esses três gráficos aí. Geralmente, pessoal, essa é a nossa faixa etária, né, dos 21 aos 50. Então, é a faixa que acontece mais acidente, a faixa chamada economicamente ativa, entendeu? Então, muito cuidado aí nas suas instalações elétricas. Voltando aqui para mim, pessoal. Então, aqui foi um resumão da nossa primeira aula. Em breve nós vamos ter uma aula presencial e um chat ao vivo aí para a gente estar respondendo e tirando dúvidas. Não se esqueçam, pessoal, que abaixo vai ter o questionário. Por favor, responda o questionário. Isso faz parte de uma avaliação do nosso novo método aí, até essa situação que nós vivemos hoje passar, ok? Muito obrigado, até logo e até a nossa próxima videoaula.